Boa noite a todos. A gente inicia o nosso segundo encontro do GENE, do Grupo de Estudo Neoliberalismo e Educação. Na primeira apresentação, como cortou o início, é importante também dizer que o GENE é uma iniciativa do GCE, em primeiro lugar, diante dos estudos que nós fizemos nos encontros do programa Multiplica, e de anseios também que nós temos em relação à sociedade, principalmente em termos de estrutura mesmo, e por isso o foco no neoliberalismo, também em termos de educação, que é a ocupação que todos nós temos. Então o GCE, ele nos convocou, vamos dizer assim, a mim e ao William, para tomarmos esse empreendimento. Então o grupo nasceu, e aí o nosso primeiro encontro já aconteceu, esse é o nosso segundo, e nós estamos trabalhando o livro Nova Razão do Mundo, do Dardot e Laval. Hoje o William vai apresentar a primeira parte do primeiro capítulo, os 2 subitens, e aí eu vou apresentá-lo para a gente iniciar o nosso encontro de hoje. É o William Panícia Loureiro Júnior, falei certo, Will? Perfeito, sim. O William é doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com pesquisa financiada pela CAPES. A tese, intitulada A Ideia de Reconciliação, um estudo sobre a tragédia do espírito no pensamento de Hegel, investiga a articulação entre tragédia e dialética no pensamento hegeliano. Atua na interface entre filosofia e literatura, bem como na história da filosofia moderna, com ênfase no denominado idealismo alemão, tendo publicações dedicadas à interpretação do trágico em Hegel, entre as quais se destacam Ésquilo como representante da tragédia da vida ética do jovem Hegel, publicado na revista Reflexões, 2023, e A Bela Alma entre o Dever e a Efetividade, a leitura hegeliana de Ifigênia em Tauride, revista de estudos hegelianos, 2025. Além de participações em eventos acadêmicos, como o segundo Simpósio Internacional de Filosofia e Humanidades, que ocorreu na USP em 2022, e a 17ª Sofia, Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica da FELESH da Unifesp, em 2023, e também integra o Grupo de Estudos Filosofia, Literatura e Sociedade da Unifesp, e também o Grupo GENE, o Grupo de Estudos GENE, que é o Grupo de Estudos em Educação, em Neoliberalismo e Educação, e é graduado no curso de Letras da Universidade de São Paulo, a USP. William, muito obrigado, boas-vindas aí a Ana Paula, que acabou de chegar. Fique à vontade, passa a palavra, amigo. Oi, boa noite. Tudo jóia, Ana Paula? Obrigado. Oi, boa noite. Então, agradecer o Wallace, o GCE, a todos os presentes, inclusive pela oportunidade da gente estar aqui, podendo levar adiante esses debates. É o que eu estava falando com ele essa semana. Quem está aqui porque gosta, porque realmente quer tratar desses assuntos, quer debater, não tem certificação, não tem essa. A gente está aqui mesmo por interesse nessa troca de ideias, e o que acaba sendo geralmente uma das atividades mais gostosas que a gente tem. Tá num grupo de estudos assim com todo mundo tendo o mesmo alinhamento. Então eu fiquei aqui depois da introdução lá no primeiro encontro do Wallace, eu fiquei o responsável para a gente fazer aí, começar esse capítulo 1. Eu vou tratar dos 2 primeiros subitens. E como é a argumentação dos autores, ela não vou chegar a dizer sinuosa, mas ela tem vai e vem, assim, é bastante acentuado. Eu separei aqui a exposição em 2 momentos. Primeiro eu vou fazer uma apresentação de uma linha geral, de onde eles partem para onde eles querem chegar, e depois desse panorama geral, desse plano de fundo, eu vou entrar aí mais especificamente nos dois primeiros itens. Porque e aqui eu vou recuperar algumas coisas que o Wallace trouxe mesmo na introdução. A gente entendendo qual que é a linha argumentativa deles e onde eles realmente querem chegar, eu acho que vai sendo mais fácil de entender esses 2 primeiros itens. Especialmente porque a gente vai tratar aqui, então, da crise do liberalismo, em que momento, então, essa teoria liberal,
que não é só econômica, mas também econômica, em que momento ela começa a entrar em crise, por que ela entra em crise e quais são as soluções aí mais ou menos radicais que vão aparecendo durante a história e que vai desembocar mais tarde no Congresso de Lippmann, em 1938, e é dali que surge, então, a gente tem esse ponto de inflexão, e é dali que vai surgir o chamado neoliberalismo, né? Então, qual que é o primeiro ponto que é interessante a gente começar abordando nessas linhas gerais da argumentação dos autores, né? O neoliberalismo, ele não é uma confirmação do liberalismo, então, ele não é uma continuação, ele não é uma ratificação dessa teoria que a gente tem na modernidade. O que ele é antes é um novo diagnóstico que surge de um receio dos autores pelo que eles entendiam por teorias totalitaristas, e ali eles colocam no mesmo saco tanto a esquerda quanto a direita, fascismo e comunismo, para eles é a mesma coisa. E essa ascensão dos totalitarismos se daria em função de um fracasso da teoria liberal, e mais precisamente do ponto mais fraco da teoria liberal, que seria o livre mercado. Então aqui a gente pensa numa espécie de capitalismo que não tem mais a defesa ou a crença naquele livre mercado que a gente tinha na época. Nesse sentido, o neoliberalismo ele não é uma política econômica especificamente, ele não é uma orientação de governo, ele não é uma orientação do Estado, ele é algo muito mais sério do que isso, muito mais difícil de lidar, ele é uma nova racionalidade. Ele é, então, literalmente, um novo modelo de pensamento projetado, é um projeto, que faria surgir, então, a partir dos anos 70, mais ou menos, um novo sujeito, uma nova racionalidade. Inaugurando, assim, um novo momento histórico subjetivo. O ponto deles, então, é mais esse. Fazendo aqui, então, primeiro a parte, fazendo um pequeno parênteses, assim, é muito interessante para mim essa ideia de você ter uma nova subjetividade que emerge assim, na história e que ela, de alguma maneira, traz algum ineditismo em relação ao que a gente encontrou até o momento, né? A gente tem outros exemplos disso, eu vou trazer um rapidinho, que eu acho que é mais fácil de identificar, por exemplo, que é o próprio sujeito moderno. Quando a gente tem aí esse sujeito que surge na modernidade, ele é imediatamente diferente, contraposto, se a gente colocar ele emparelhado com o sujeito antigo. Né? Fazendo uma comparação rápida, se a gente pensar no sujeito da Grécia clássica, Atenas, aquele mundo ático, por exemplo, o mundo helênico, né? Você tem ali o próprio modelo de pensamento deles de uma espécie de unidade com a natureza. O sujeito ele é uma continuação daquilo que é fundamentalmente natural. Inclusive a própria religião deles ela está estabelecida dessa maneira. Você tem no próprio linguajar deles, né, que é, por exemplo, o Sol, né, que seria Helios em grego, literalmente um deus. Né, substantivo que serve tanto para falar do Sol quanto para falar de um deus. Então há essa linguagem muito natural deles que faz com muita facilidade esse trânsito entre aquilo que é natural e aquilo que é social. A gente não tem essa separação muito decidida, muito rígida entre esses dois universos. Né? Em alguma medida, se a gente pensar bem, a mitologia grega são seres humanos em máxima potência. Né? Tem sempre esse caráter da imortalidade, mas no fundo são muito parecidos com os sujeitos mesmo. Né? Na modernidade, não. Na modernidade, a gente já tem aí uma parte de inflexão em relação a isso, né? Já que a gente comentou aqui da mitologia grega, só para fazer um parênteses, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Gênesis, né, da Bíblia, diz assim, 1:26 do Gênesis, só para a gente fazer um contraponto. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, só nesse momento a gente já tem aí, e isso é algo que está fundamentado em alguns autores, um novo tipo de sujeito que já está nascendo. A própria relação com a natureza, ela se altera, nós não somos mais uma continuidade daquilo que é absolutamente natural, nós somos um corpo e cujo mundo natural está a nossa sujeição. E eu cito especificamente aqui a Bíblia e como eu citei a mitologia grega, porque vai acabar sendo realmente a religião dominante, especialmente na modernidade. Mas tem um outro ponto em cima disso.
essa relação mais clara entre o sujeito de um lado e o objeto do outro, o sujeito de um lado e aquilo que é natural do outro, vai permitir ou vai abrir espaço para que surjam, então, mais tarde, as teorias modernas, as teorias que versam sobre a modernidade. Então, nesse momento, a gente vai ter uma inflexão. O primeiro ponto aqui, eu acho que o maior expoente que a gente pode ter, pelo menos para começar a delimitar o que é esse liberalismo que morreu ou que falhou, é, por exemplo, o Hobbes. Né? O Hobbes, então, para um autor como Habermas, né, é com Hobbes que vai nascer aí a noção de política moderna, então, a política enquanto ciência, e justamente porque ele vai operar uma fundamentação política baseada nos princípios de Galileu, portanto, ciência, estabelecendo uma imagem de mundo mais mecanicista. Então, ele vai olhar, por exemplo, a noção do Estado moderno como aquilo que impede, literalmente impede, o movimento das qualidades naturais do homem. Né? Ele vai fazer a teorização do estado de natureza, e o Estado, então, aí sim, o Estado moderno, ele serve justamente como uma espécie de exatidão científica para impedir que essa natureza do homem, elas acabem se destruindo nesse estado sem leis, e através, então, da ideia abstrata de contrato, para sair desse estado de violência absoluta, nós entraríamos em comunhão e, pensando num bem comum, fazer uma transferência de poder e instaurar um estado forte para impedir, então, que nós nos destruamos mutuamente. Né? Aí eu vou citar aqui. Hobbes, então, produz instituições políticas que regulariam os assuntos dos homens com a mesma confiabilidade que o relógio regula os movimentos do tempo. O nexo da passagem do estado de natureza ao estado civil é uma dominação, então, legítima à moda justnaturalista, organiza a ameaça e a utilização da violência para a proteção da sociedade civil. Então, com a finalidade de abolir o medo diante dos inimigos, ou como a forma de escravidão. Então, aqui, quando a gente entra na modernidade, portanto, o Estado moderno, ele passa para o centro das teorias, ele passa a ser esse principal ponto de foco, é necessário legitimar, então, esse Estado que nasce, e isso é feito, segundo o autor, através de uma mecanização do mundo, um olhar, então, mais instrumental acerca da realidade, mas ainda assim, esse olhar, ele tem como ponto fundamental a noção de bem comum. O Estado, ele serve para fazer essa manutenção para não deixar os homens com as suas aptidões irrefreáveis. Tá? Então, a gente tem aí essa primeira mudança, há um novo sujeito que surge nesse momento. Eu lembro que no nosso encontro passado eu comentei de um autor da literatura, que era o Robinson Crusoe, né, do Daniel Defoe, em que ali também você vai ter uma das primeiras exposições de um sujeito novo que surge, que não existia antes, que é esse personagem, esse herói do romance, em que, diante de um naufrágio e está numa ilha deserta, ele transforma essa ilha numa empresa. Né? Com livro caixa, com tudo que você pode imaginar, com contabilidade, etc. E ao, então, instrumentalizar aquilo que é natural, né, ele consegue sobreviver. Então, nesse momento, você tem uma mudança de pensamento, isso acaba sendo representado na literatura também, na teoria social, uma mudança de pensamento que altera a relação do sujeito com a natureza, e, nessa instância, a gente tem o advento do Estado moderno. Então, o que acontece? Então, esse sujeito moderno, científico, e que mais tarde a gente vai ter, então, o Adam Smith, com, aí sim, o mesmo liberalismo, mas agora no campo econômico, esse sujeito vai, então, ruir. Ele vai desaparecer da história, a gente vai ter um novo sujeito que está surgindo, e essa é a tese dos autores, e que surge aí com esse neoliberalismo. Né? Então, esse sujeito que a gente tem lá atrás, do Hobbes, do Adam Smith, do Daniel Defoe, ele entre 1880 e 1930, e dali vai se acentuando, ele está em desaparecimento. Né? Cria-se, assim, um novo sujeito em consonância com a produção do trabalho, agora descentralizado, e que faz cada um de nós uma pequena empresa, um autogoverno,
que gera custos e benefícios, né? Portanto, eu volto aqui ao que a gente afirmou, o neoliberalismo não é uma ideologia política ou econômica, mas é literalmente um novo sujeito que se impregna em todas as relações. Então, o neoliberalismo ele vai estar presente na maneira como a gente ama, como a gente deseja, como a gente fala, como a gente lida com a família, com os amigos, com os filhos. É um sistema que permeia a nossa estrutura psíquica, encontrando porosidade nos nossos costumes, né? E aí, naturalmente, nos governos e nos estados, né? Portanto, aquilo que antes era uma separação mais ou menos clara entre família, sociedade civil e Estado, né? Agora ela vai, todas essas instâncias vão performar essa nova racionalidade e que ela traz, então, dois elementos mais contundentes. O primeiro, a concorrência como norma de conduta, né? Então a concorrência ela ganha aí uma espécie de sentido de valor, e a empresa como forma de subjetivação, né? Então todo mundo aqui vira uma empresa e a gente subjetiva esses processos. E aí eles vão tirar algumas consequências, como a corrosão da personalidade, né, esse princípio de competição como um novo ethos, ou seja, pegar esse método de gestão e aplicar na nossa própria vida pessoal, né, gerando assim uma crise de cidadania em prol do individualismo e impedindo qualquer espécie de transindividualidade, né, então seria o fim da intersubjetividade. E aqui os autores eles citam um dos idealizadores do neoliberalismo, que é o Hopkins, eu vou fazer a citação que eles trazem, né? Isso lá atrás, no começo do século XX. O ideal social seria de uma sociedade de pequenos empreendedores, em uma democracia de consumidores vinculados pelo princípio constitucional da concorrência. Então, é interessante, porque o que antes, a gente pensando aqui no marxismo, né? Para Marx, para a gente sair de um estado de alienação, era preciso socializar os meios de produção e democratizar a produção. Mas agora isso se altera, né? O que a gente tem, então, é um movimento inverso, é uma economização, né, da política, e onde aí há próprios autores que falam, não se escolhe mais políticos ou não se escolhem mais estadistas, mas gestores. Então essa é a linha geral do argumento deles, mais ou menos onde eles querem chegar, e pautado por isso, vamos começar aqui, vamos tentar entender onde há essa primeira crise do capitalismo, do liberalismo, que eles trazem à tona, né? Então, como eu disse um pouco mais cedo, no século XIX, a sociedade em geral, ela não se deixa reduzir a uma soma de trocas meramente contratuais, né? Então, a gente tem aqui, como eu trouxe, o Hobbes ou o Rousseau vai por aí também, o Hegel já é um crítico dessas teorias, mas era muito explícito em que você tem pelo menos instâncias que mais ou menos confluem. Então, de um você vai ter a família, a sociedade civil, né, e o Estado. E isso está mais ou menos bem delimitado. A partir do século XIX, então, o liberalismo começa a expor algumas linhas de fratura, que se desenvolvem até a Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras, né? Então, nesse momento, entre 1880 e 1930, ele vai passar por alguns momentos de revisão nos países industrializados, né? O problema passa a ser, então, o que se costuma chamar de crise do liberalismo é uma crise, na verdade, de governabilidade liberal. Isto é, uma crise que apresenta essencialmente o problema prático da intervenção política em matéria econômica e social e o da justificação doutrinal dessa intervenção. Então, havendo essas esferas separadas, até em que medida seria possível uma delas, especialmente a esfera econômica, ela poder interferir ou intervir nessa ideia de livre mercado. O triunfo liberal de meados do século XIX, então, ele não dura. O capitalismo, especialmente o norte-americano, que eles citam bastante ali, através da influência do Hayek e do Mises, e o alemão, que é o ordoliberalismo, as duas potências emergentes da segunda metade do século XIX, demonstram que o modelo atomístico de agentes econômicos independentes, eu já vou me deter nisso aqui, isolados, guiados pela preocupação com seus próprios interesses e cujas decisões eram coordenadas pelo mercado concorrencial, quase não correspondia mais às estruturas e às práticas do sistema industrial e financeiro realmente existente, né? Isso aqui que os autores trazem
é essencial para a gente entender mais ou menos como era o liberalismo antes. Modelo atomístico de agentes econômicos independentes. Né? Então, quando a gente pensa na teoria moderna, e aí pensando junto no liberalismo, a ideia é que então a sociedade ela é composta de átomos, que seriam nós, os indivíduos. Átomos por quê? Porque não há uma união a priori, né? E, inclusive, nas teorias do contrato social, isso é justamente um estado atomístico, então, dos indivíduos por si só, em que a gente, pensando na própria sobrevivência, se une, propõe um contrato, e dali advém o estado moderno. Esse modelo, então, de agentes econômicos isolados, ou, se você preferir, cidadãos isolados, ele não corresponde mais à realidade do capitalismo naquela altura. Por quê? Porque agora que a gente chega no grande sistema industrial e financeiro, esse livre mercado ele não dá mais conta. Né? O que eles trazem aqui, os autores, como o principal ponto de disrupção do liberalismo, na verdade, é o fenômeno da grande empresa. Né? Eles são bem enfáticos em relação a isso. O reinado de uns poucos autocratas à frente de empresas gigantescas, controlando o setor das ferrovias, do petróleo, né, dos bancos, do aço e da química nos Estados Unidos, fez surgir talvez a mitologia do self-made man, mas ao mesmo tempo desacreditava a ideia de uma coordenação harmoniosa de interesses particulares. Né? Então, se a gente parte daquela ideia, hoje talvez até um pouco ingênua, de que o liberalismo seria uma base comum, em que através, né, dos seus méritos você conseguiria galgar aí um melhor espaço no mercado, ou da livre concorrência, tudo aquilo que a gente tem. Isso, então, não acontece na realidade. O que a gente tem são esses conglomerados, né, essas empresas, o fenômeno da empresa gigantesca, e que há aí, então, um controle de mercado muito bem direcionado. Não há essa livre concorrência, tá? E isso é interessante, porque os próprios liberais são os primeiros a reconhecer isso. Não, aquele livre mercado não está dando certo isso aqui não apareceu na história. Portanto, o liberalismo clássico não incorporou adequadamente aquilo que se entendeu mais tarde pelo fenômeno da empresa. Sua organização, suas formas jurídicas, sua concentração e seus recursos, e as novas formas de competição. Né? As novas necessidades da produção e de vendas exigiam uma gestão científica que mobilizasse exércitos industriais enquadrados no modelo hierárquico, né, do tipo militar, com pessoal qualificado. O surgimento desses grandes cartéis, realmente, né, marginalizava, então, o capitalismo das pequenas unidades, ou o que a gente poderia chamar de o pequeno burguês, né, ficou de fora desse processo. O desenvolvimento das técnicas de venda, isso aqui é muito interessante, o desenvolvimento das técnicas de venda debilitava a fé na soberania do consumidor. Né? Então, não é mais... na literatura um pouco mais antiga, você tem algumas figuras mais ou menos que são já clichê hoje em dia, e uma delas é do vendedor, que é através da qualidade ou da capacidade dele de vender, em que ele consegue ascender economicamente. Né? Então, você tem aí mais ou menos esse período de uma inserção no mercado através dessa capacidade inerente do sujeito. Né? Mas a partir do momento das técnicas de venda, então, inclusive, isso ele desaparece. Né? Você há aqui uma planificação das qualidades. E os acordos e as práticas dominadoras e manipuladoras dos oligopólios e dos monopólios, o que está de fundo é isso, são os monopólios, sobre os preços destruíam as representações de uma concorrência leal. Né? Então, por exemplo, proteção alfandegária, crescimento dos nacionalismos, imperialismos rivais e crise do sistema monetário internacional apareciam como essas violações daquela ordem liberal lá atrás. Né? Só para trazer um outro exemplo, né? Muito se fala da mão invisível do mercado ou da riqueza das nações do Adam Smith, mas eu faço questão de trazer isso aqui só para a gente ver com o olhar de hoje em dia, como esse liberalismo ele é um pouco antiquado mesmo, né, para a gente hoje em dia que está entendendo isso. O Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, sim, mas ele também escreve um outro livrinho, muito pouco comentado, né, pequenininho, chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. Né. Então, mesmo A Riqueza das Nações dele, ele traz uma teorização moral, né,
essas duas coisas, elas mais ou menos tinham que caminhar juntas. Né? E nessa, vou falar rapidamente, só para dar um gostinho, porque é interessante. Ele vai dizer, então, rapidamente nesse livro, né, que a teoria dos sentimentos morais, o sentimento moral, ele não é claramente só racional, e nessa obra ele fala que é inerente ao sujeito, é inerente a nós, uma capacidade de se compadecer dos outros, seja dos sofrimentos ou da alegria deles. Isso é algo inerente ao ser humano. E aí ele vai promover uma ideia que é interessante da simpatia. Né? Isso é o Adam Smith. Pouco se fala desse lado dele, mas é um lado interessante. Como um ponto nevrálgico na condição dos sujeitos morais. Né? O nosso julgamento moral, então, do nosso semelhante, ele passaria necessariamente por uma ideia fundamentalmente de simpatia nossa. Então há uma identidade com as emoções dos outros e a nossa busca pela aprovação do próximo, né, ajuda a moldar a nossa conduta. E ele vai chegar, inclusive, a defender que isso geraria uma cooperação social. Né? Ele crê que a busca pela autoestima do próximo, né, então o próximo me estime, e a aprovação dos outros, poderia levar a uma ordem moral espontânea. Né? Uma ordem moral, mais ou menos um egoísmo, no sentido de eu querer ser reconhecido, poderia beneficiar o todo. Então, havendo uma conexão emocional ali entre a moralidade, né, e o agrupamento social enquanto tal, né. E junto disso, buscar essa aprovação do próximo e essa possível moralidade espontânea, como ele chama, né, faria até com isso, daria uma ênfase na nossa responsabilidade social com o próximo. Né? Então, mesmo o Adam Smith lá atrás, o pai do liberalismo, pelo menos econômico, ele, ao publicar Riqueza das Nações, ele traz também um amparo moral de como seria esse funcionamento social. Né? O que é muito interessante de ler, porque em alguma maneira isso já empalideceu com a realidade que a gente vive hoje em dia, né? Isso não até já caducou um pouquinho. Mas o que é importante a gente entender? Esse liberalismo que desaparece e que acaba sendo reformado pelos próprios liberais, esse liberalismo ele tem primeiro, né? Ele tem um amparo na ideia de que o que importa é o bem comum, em primeiro lugar, ainda que seja através do livre mercado, da competição. É sempre importante entender que esses autores do final do século XVII e até a metade do século XVIII, o foco deles esse Estado moderno e como fazer com que ele funcione de uma maneira que seja eficaz, inclusive trazendo aí uma manutenção da tessitura social. Né? E conforme a gente vai ver, isso vai se desgastando muito. Né? Dificilmente você vai encontrar um economista hoje em dia, para dizer que não tem, que vai escrever um livro sobre teoria da moralidade. Né? Hoje em dia a economia ela é puramente essa esfera que sobrevoa, né, o Estado e determina, então, através de um cálculo, o que deve ser feito ou não. Quem que é, então, esse primeiro momento, o primeiro autor que a gente tem e que aí sim vai abrir as portas para aquilo que mais tarde, no século XX, vai se transformar no neoliberalismo? Né? Os autores, eles datam especificamente, que é o Spencer. Né? Eu já vou falar dele. Então, nesse momento, diante dessa impossibilidade do laissez-faire dar conta realmente desse novo sistema capitalista que está surgindo, dessas grandes empresas, do monopólio, do oligopólio, esse livre mercado ele não está fluindo como se imaginava, então começam a surgir os reformistas. E a gente aqui tem uma divisão. De um lado você vai ter aqueles que acreditam que é preciso reformar o capitalismo, adaptar ele então a essas novas exigências práticas, e o outro lado que vai defender que não, a gente tem que abandonar a ideia de bem comum. O que importa aqui, então, é que a gente faça uma defesa da liberdade absoluta dos indivíduos. Tá? E aqui ele vai trazer, então, dois autores. O primeiro deles é o John Stuart Mill, já lá na segunda metade do século XIX, né, que era um crítico do socialismo, ele era liberal, mas mesmo a teorização dele, ele já encontra brechas no dogma da não intervenção. Né? Ele diz, cito Mill, as leis devem depender de considerações de natureza pública,
né? Inclusive, ele já identifica certo declínio de valores em busca de riquezas. Então, aqui a gente tem mais ou menos um reformador que entende que o liberalismo ele tem que mudar, ele tem que se adaptar, mas que ainda assim ele tem que estar balizado pelas considerações de natureza pública, né? Então, lembrando ainda essa economia focada no bem comum. A coisa muda mesmo de figura, segundo o Dardot e o Laval, é com Spencer, né? Então, Spencer ele vai propor uma teoria, eu acho que todo mundo mais ou menos teve contato, que é o darwinismo social, né? Ele vai propor um evolucionismo, sendo esse evolucionismo dele uma primeira tentativa de refundar o liberalismo, né? Introduzindo temas que serão caros ao neoliberalismo, como a primazia da concorrência nas relações sociais, mas ele chega a alguns pontos extremos, os próprios liberais depois já vão falar que ele era datado, que as coisas que ele defende eram absurdas, mas ele abre um caminho importante. O caminho que ele abre não tem mais volta, né, que vai ser um momento de chegar no sujeito, mas a gente já chega lá. Então, o que ele faz? Ele denuncia como traidores esses liberais reformistas, como Stuart Mill, por exemplo, e ele começa a buscar eliminar leis que regulam ou impedem o trabalho de crianças e mulheres, lá no século XIX, denunciando uma precipitação liberal, então, como se os liberais reformistas estivessem se adiantando demais em socorrer os mais pobres, né, em socorrer os mais necessitados. Ou seja, a ideia é de que, e eu vou citar o próprio Spencer, né, merece comer aquele que tem energia o suficiente para isso, né? Que é a própria ideia do darwinismo social, é a sobrevivência do mais apto, né, do mais forte. Mas os autores fazem questão de explicar que ele lê mal Darwin, ele pega aquela ideia de seleção natural e ideologicamente deturpa ela para a sobrevivência do mais forte, né? Dizendo essas frases como se você não tem energia para trabalhar, você não deve comer, né, e uma criatura não energética para se bastar deve perecer. Então, ele faz essa aproximação entre biologia, né, e política, e economia. Então, é a sobrevivência daquele que é biologicamente mais apto a sobreviver nessa selva, digamos assim, que seria o mundo econômico. Tá? Aqui é uma citação um pouquinho longa, mas os autores trazem, eu acho que ela é essencial. Tá? Vou falar. A propriedade privada, que, como vimos, é característica de uma sociedade organizada, segundo as condições naturais da luta pela existência, também produz desigualdades. A luta pela existência é dirigida contra a natureza, né? Então a gente retoma aquilo de novo, isso aqui é bem liberal, é bem moderno. A luta pela sobrevivência é uma luta contra a natureza, né? O sujeito já não é mais uma extensão da natureza, ele é uma oposição. Devemos conseguir os meios de satisfazer nossas necessidades a despeito de sua avareza. Mas nossos companheiros, aqui é o ponto, nossos companheiros são nossos competidores no dispor dos parcos recursos que a natureza nos oferece, né? Enfim, aqui a gente pode fazer alguns comentários, porque tem essa noção, e é darwinista essa noção, da natureza como escassez, portanto, a seleção natural, a seleção das espécies, ela se dá mais ou menos àqueles que se adaptam melhor diante dessa escassez. Há de se ver se realmente funciona assim na sociedade, porque a mim, pelo menos, não me parece que há uma escassez de recursos, eles estão mal distribuídos, mas escassez mesmo é um mito liberal que já está no Smith, né? Então, através da escassez, a gente, enfim, faz o que pode, sempre haverão diferentes classes, enfim, é um mito liberal, um mito da escassez. Aqui se mantém. A competição, por consequência, é uma lei da natureza. E esse discurso, inclusive, a gente vê hoje em dia, essa bendita aproximação daquilo que é social ao natural, né? Então isso é uma lei natural, a competitividade é uma lei natural, os animais estão em constante guerra pela sobrevivência, o que no fundo é uma idealização, tá? Não é assim. Na verdade, não só abrindo parênteses aqui de uma coisa que eu vi essa semana, aquela coisa do o lobo solitário, enfim, não tem animal mais de manada do que um lobo, sabe? Não tem animal mais de manada do que esse. Enfim, então essa lei da natureza da competição e autodestruição é uma romantização, mas ok. A natureza é inteiramente neutra, submete-se, voltando aqui à citação, submete-se àquele que a ataca de forma mais energética e resoluta. Ela concede suas recompensas aos mais aptos, né?
outro problema, enfim, também não vou ficar, estou atravessando um pouco o Laval, né, e o dado aos mais aptos. Logo, sem atentar para outras considerações de qualquer espécie que seja. Portanto, se existe liberdade, o que os homens obtêm dela está na exata proporção de seus trabalhos. Então, aqui a gente tem realmente a gênese do que vai ser o neoliberalismo lá na frente. E aquilo de que tem a posse e o gozo está na exata proporção do que são e fazem. Né? Como se há uma recompensa imediata através da sua energia ou do seu mérito. Né? Tal é o sistema da natureza. Se não a amamos e se tentamos corrigi-la, existe apenas um meio de fazê-lo. Podemos tomar do melhor e dar ao pior. Podemos desviar as punições dos que fizeram mal para os que fizeram bem. Podemos tomar as recompensas dos que fizeram bem e dá-las aos que fizeram menos bem. Desse modo, diminuiremos as desigualdades. Favorecemos a sobrevivência dos mais inaptos, né? Survival of the unfittest, e faremos isso destruindo a liberdade. É preciso compreender que não podemos escapar da alternativa. Liberdade, igualdade, sobrevivência dos mais aptos. Não liberdade, igualdade e sobrevivência dos mais inaptos. O primeiro caminho leva a sociedade para frente e favorece os melhores. O segundo caminho leva a sociedade para trás e favorece os seus piores. Né? Então, o Spencer, né, ele abre esse caminho para você aproximar, então, o natural do indivíduo, né, fazendo essa má leitura do Darwin, e abrindo esse caminho, ele separa isso. Olha, a partir do momento em que você começa a ter leis trabalhistas ou lei que impede crianças de trabalhar, todas essas coisas, a gente vai deixar uma sociedade de inaptos. Segundo os autores, o que o Spencer realmente quer é ser o profeta da desgraça do socialismo, né? Retomando o mito da natureza humana, né, que, enfim, no século XIX já estava em decadência. O Hegel critica a natureza humana, Marx também, essa ideia metafísica da natureza humana, mas ele retoma. E buscando uma sociologia científica que exporá as verdadeiras leis da sociedade, visando então prescrever tudo que é direito individual. Assim, o próximo passo, ele ataca a crença na instância soberana do Estado. Né? Então, se antes a gente tinha, por exemplo, o Hobbes defendendo o Estado, ou o Adam Smith, ou o Hegel, agora não. O Estado é um problema, inclusive ele cita o próprio Hobbes, né, para falar isso, mas para enfatizar que esse Estado ele é um mito. Ele deve apenas moldar o que já existe no tecido social. Então, se antes o contratualismo ainda investia na vantagem da cooperação pela sobrevivência em comum dos seus agentes, por meio do contrato, em Spencer o Estado não deve sequer criar novos direitos, ele é apenas um garantidor, né, daquilo que os sujeitos livres estabelecem entre si. Né. E para enterrar o socialismo, essa sociologia evolucionista que ele propõe deve se afastar das leis sociais que levam a esse reformismo. A divisão do trabalho estaria, assim, atrelada às nossas realidades físicas, biológicas em geral. Né. Então ele naturaliza, inclusive, a divisão do trabalho. Então, mesmo os próprios liberais, em alguma medida, eles vão tomar o Spencer como algo ultrapassado, lógico. Mas ele empregou uma revolução especial na recusa em admitir a necessidade de um centro político dedicado à regulação. Então, eu vou insistir nisso mais uma vez. A gente tem aí o Estado moderno, que vira o grande centro da teorização política na modernidade, e aqui você tem essa voz mais dissonante que fala, não precisamos desse Estado. Spencer desloca o centro de gravidade do liberalismo, e essa é a revolução que ele realmente acaba propondo. O que antes era a divisão do trabalho, agora o que importa é a concorrência. E isso vai se manter, o neoliberalismo ele vai nessa via. Um outro ponto, então, agora entrando no século XX, já no período entre guerras, né, os próprios liberais mais fervorosos começam também a perder a fé no livre mercado. Então, por exemplo, cada vez mais se desejava uma transformação do sistema para salvar o capitalismo do liberalismo. E isso é muito interessante. Você chega no momento em que, ok, queremos fazer a manutenção do capitalismo, que não está dando certo mais essa teoria liberal, alteremos a teoria. Né? Falam que o idealismo faz isso, mas não, quem fez isso foi o liberalismo.
Pensava-se então na rejeição do livre mercado. Em 1926 tem o famoso livro do Keynes, né, O Fim do Livre Mercado. Então, em alguma medida, embora o Keynes seja assim um alvo de pancada dos neoliberais, né, os autores eles dizem que uma mesma raiz, um mesmo sentimento inicial, uniu Keynes aos neoliberais, né, qual que é esse sentimento? A necessidade de salvar o capitalismo. Só que o que ele advoga ficou conhecido, como a gente sabe, né, a terceira via, portanto, achar esse meio termo entre uma intervenção estatal a fim de salvar a economia. Né? E o Keynes ele trava essa guerra contra o liberalismo tradicional, né, propondo o que ele chama de novo liberalismo, que é o liberalismo dele, cunhado por ele mesmo, né, que visava controlar as forças econômicas para evitar a anarquia política e que isso se desenvolveu no entre guerras. Né? Aqui eu vou fazer uma citação dos autores e que faz essa síntese do que foi o Keynes. Né? A visão política de Keynes se delineia, num primeiro momento, em termos negativos. Ela é... Eu tenho só mais 15 minutos? Eu vou dar uma apressada então, tá, gente? De um lado, Keynes trava uma luta contra o liberalismo que se tornou a panagem do conservadorismo. Só um minutinho. Vocês viram, eu criei 2 links justamente por isso, né? Aí a gente pode decidir se a gente vai querer aí ficar uns 10 minutinhos para tomar um café e ir para a segunda parte, ou se a gente vai direto, certo? Aí fica a critério de vocês. Justamente porque o Google Meet só dá essa possibilidade para a gente, né? 1 hora de reunião. Então, aí eu criei 2 links. Então, quando acabar essa, a gente entra no outro. Não, sim. Não, mas... Tá. Não, eu vou ser bem breve agora. Eu acho que... Não, vou dar uma encurtada aqui. Só vou falar do Keynes e daí eu já entro no congresso do Walter Lippmann. Então, deve dar mais ou menos isso. Se você quiser entrar no outro link, eu acho que eu tomaria uns 5, 10 minutos no máximo. Tudo bem? Beleza. Então, o que vocês preferem? Ir direto, dar um tempo? Vocês que decidem. Beleza, fechou. Tudo bem para todo mundo? Então ok. Então, o Keynes, né? O Keynes, então, vai entrar nessa terceira via, que é democracia liberal, etc., tentando fazer essa reforma da teoria liberal inicial. Né? A visão política de Keynes, volto a citar, se delineia, num primeiro momento, em termos negativos. Ela é mais clara naquilo que rejeita do que naquilo que nega. De um lado, Keynes trava uma luta contra o liberalismo clássico, que se tornou apanágio de conservadorismo e que, em sua forma extrema, pode transformar-se em fascismo. Por outro, ele rejeita também o socialismo, que ele denomina ora leninismo, bolchevismo ou comunismo. Trata-se, portanto, de navegar entre a reação e a revolução. Essa é a missão da terceira via, alternadamente denominada novo liberalismo ou liberalismo social. Né? Então a gente teve esse extremo do Spencer, a gente tem essa contraparte que vem com Keynes e com Polanyi depois, né, na grande transformação, mas o que acaba vingando aí sim, para a gente dar um momento de nascimento, em 1938, em Paris, que é o colóquio Walter Lippmann. Né? Então é aí que a gente vai ter um projeto de neoliberalismo e que é onde a gente está hoje em dia. Então essa crise do novo liberalismo do Keynes de um lado e oposição à intervenção qualquer que possa entravar o jogo de concorrência entre interesses privados, é mais ou menos por aí. O neoliberalismo emerge como resposta a esse reformismo liberal, visando impedir políticas redistributivas, assistenciais e protecionistas. Né? Então, esse colóquio Walter Lippmann, a gente vai ter figuras famosas como Hayek, o Mises, o Ramon Aron, né, inúmeros desses pensadores. E aí diz os autores, apesar de algumas perspectivas heterogêneas, quase todos concordavam em unir forças em um fronte ao intervencionismo de Estado e ao coletivismo. Em especial, as correntes dos Estados Unidos, né, influenciadas até hoje, né,
tem essa influência, chegou no Brasil também, e a alemã. O mote era refundar o liberalismo, mas sem a crença mais no livre mercado. A ideia era combater o que se entendia por totalitarismo, pois, diante das evidências dos problemas causados pelo livre mercado, a opinião pública teria debandado para o totalitarismo. Então, parte desses autores entende que essa não concretude da ideia do laissez-faire levou a opinião pública a entrar em alguma espécie de totalitarismo histórico. E essa rejeição, então, a esse liberalismo tradicional, e é isso que eles entendem por totalitarismo, gerou dois lados. Primeiro, aqueles que defendem uma não intervenção do Estado, uma ingerência completa, entre eles o Mises e o Hayek, ou seja, a intervenção seria uma espécie de processo cumulativo histórico que teria degenerado na coletivização total da economia e condução a um Estado policial. Então, para eles, literalmente, esse totalitarismo veio da ideia de intervenção do Estado. Logo, eles tiram a conclusão, não se pode falar em falência do liberalismo, pois a intervenção é que é o problema, né, não o liberalismo enquanto tal. E, por outro lado, aí entrando o ordoliberalismo, que é o liberalismo alemão, e o próprio Lippmann, eles buscam essa renovação, mas uma renovação em que mantém uma intervenção do Estado, é interessante isso, mas acho que a gente não vai ter tempo de entrar muito, uma intervenção do Estado, mas uma intervenção não de ordem econômica, mas de ordem jurídica. Né? Então, o Estado não interferiria na economia, mas criaria as condições legais, né, para essa livre concorrência, para proteger a livre concorrência. Né? Uma criação consistente de uma ordem legal, no interior do qual a iniciativa privada possa se desenvolver com liberdade. Né? Então, o Estado deve intervir para sustentar essa concorrência mas não de maneira econômica. Então, seriam leis universais a todos os agentes para poder resistir a qualquer força que deturpe essa concorrência. Né? Essa é a proposta deles. Assim, então, já se encaminhando aqui para o final, em Lippmann, há uma passagem que é decisiva e que é muito específica para a gente poder, então, entrar nessa nova racionalidade. Ele é que ele é que cimenta o caminho para isso, pavimenta esse caminho. Diz assim, o capitalismo inaugurou uma revolução para o Lippmann. O capitalismo, ele é a revolução, uma revolução na ordem econômica. Mas os homens não se adaptaram espontaneamente a essa revolução, eles não se adaptaram ao capitalismo. Né? Deve-se fazer com que se adaptem, pois isso é dar à humanidade um novo tipo de vida. Né? Então, segundo os autores, o Lippmann ele é perspicaz. Ele vê, a gente tem que atuar juridicamente para garantir essa concorrência, mas a gente tem que entrar no sujeito. Esse sujeito tem que estar no capital. Não fazer a manutenção do capital necessariamente. A gente cria um aparato jurídico para fazer essa proteção e atua no sujeito. Então, aqui, o neoliberalismo deve ajudar a redefinir um novo quadro que seja compatível com a nova estrutura econômica. A política neoliberal deve mudar o próprio homem. Convém, então, pôr em prática um conjunto de reformas sociais que são uma verdadeira, cito, política da condição humana nas sociedades ocidentais. Ele ainda diz como se faz isso. Ele faz isso através de duas maneiras, através da eugenia e da educação. Então, eu só vou fazer essas duas citações rápidas. Aí é o próprio Walter Lippmann falando. Sobre a eugenia. A economia necessita não apenas que a qualidade da espécie humana, que o equipamento dos nossos homens diante da vida seja mantida num grau mínimo de qualidade, mas também que essa qualidade seja progressivamente melhorada. Então ele está literalmente falando das faculdades do sujeito enquanto tal. Para viver com sucesso no mundo de interdependência crescente do trabalho especializado, é preciso um crescimento contínuo das faculdades de adaptação, da inteligência e da compreensão esclarecida dos direitos e dos deveres recíprocos, dos benefícios e das possibilidades desse tipo de vida. Então, criar sujeitos cuja inteligência é puramente instrumental, como a gente se adapta e lida, então, com esses problemas. E sobre a educação, ele diz, é necessário educar as grandes massas, equipar os homens para uma vida em que devem especializar-se, mas, ao mesmo tempo, ainda ser capazes de mudar de especialidade. Eis o imenso problema ainda não resolvido. A economia da divisão do trabalho exige que esses problemas de eugenia e educação sejam efetivamente tratados, e a economia clássica supõe que eles o sejam. Portanto,
Por isso, em épocas como a nossa, em que a sociedade se encontra em conflito com as condições de sua existência, o descontentamento leva alguns à violência e outros ao ascetismo e ao culto do além. Quando os tempos são conturbados, uns erguem barricadas e outros entram para o convento. Contudo, um exame dos problemas atuais não seria mais do que um catálogo dessas incompatibilidades. O que ele está dizendo aqui, então, é que é necessário uma hereditariedade, é necessário a gente preparar esse sujeito para esse capitalismo nascente, portanto, uma eugenia mesmo, e que a educação ela tem que estar voltada para a gente lidar com problemas práticos. Né? Então, uma educação que seja voltada para a especialização do sujeito, que é mais uma especialização que permita que ele seja capaz de trocar de especialidade. Né? Então, uma educação voltada para esse fim puramente instrumental. Só então, para a gente terminar aqui, eu trouxe vou fazer uma citação rápida, que é um texto que é uma resposta a esse do Dardot e do Laval, que é um livro que está na Autêntica, que chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, né? É do Nelson da Silva, do Christian Ducker e do Safato, eles são os organizadores. É uma citação rápida, mas é porque ele está respondendo diretamente a esse momento. Quer ver? Peraí. A ideia de que o advento do neoliberalismo seria solidário, de uma sociedade com menos intervenção do Estado, e aqui é uma crítica já que eles estão fazendo, né? Ideia tão presente nos dias de hoje é falsa. Então, para os autores aqui, o livro é esse. Essa ideia do liberalismo, e faz sentido, o neoliberalismo como não intervenção do Estado, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque, na verdade, a gente tem um excesso de intervenção do Estado neoliberal. Na verdade, o que o neoliberalismo pregava eram intervenções diretas na configuração dos conflitos sociais e na estrutura psíquica dos indivíduos. Mais do que um modelo econômico, o neoliberalismo é uma engenharia social. Né? Então, na verdade, nunca houve tanta intervenção do neoliberalismo quanto tem. Essa não intervenção do Estado, ela não existe. Ela é uma intervenção na nossa estrutura psíquica. Né? Portanto, não se trata mais da intervenção na esfera da coordenação da atividade econômica, mas é um modo de intervenção social e profunda nas nossas dimensões subjetivas. Tá? Então, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Eu dei uma adiantadinha rápida no final, porque eu vi ali 4 minutos, mas eu consegui terminar mais ou menos em 1 hora. Tá bom? Obrigado aí por vocês terem ficado esse tempo, por me acompanhado aí nesse percurso. Sim. Uhum. Perfeito, perfeito. Bora lá. Bora lá então, já estou entrando.
Ele começa a contar de quando você grava ou ele começa a contar de quando a gente entra na reunião? Não sei. Ah, tá. Entendi. Vou participar então. Gente, obrigada por terem me convidado para entrar no grupo, eu fiquei muito feliz. Eu achei muito interessante a leitura que vocês escolheram, né? Até porque eu falei com o Diego, estava fazendo uma pós-graduação que tratava justamente dos impactos do neoliberalismo na educação. Então, parece que veio uma coisa completar com a outra, bem legal. Eu fiz história, né? Vocês são muitos filósofos aí, então meu olhar é um pouco de historiadora. Mas alguém fez história? Não? Só eu? Então, quando a gente acaba analisando um livro, assim, pega também a questão do aspecto histórico, né? Quando eu penso em neoliberalismo, geralmente me vinha à cabeça a questão de um Estado mínimo,
Então, que é o que a gente ensina dentro da corrente da história, quando eu vou tratar disso dentro das aulas de história. E realmente, né, até queria perguntar para o William depois qual é o nome do livro que ele citou, se ele puder passar de novo, né, para eu fazer a leitura. Mas o que eu achei mais interessante é essa estruturação do sujeito como um todo nessa nova sociedade neoliberal, e como ele coloca isso no tempo que a gente está. Tem um momento do livro que ele até faz uma comparação, que era todo um sistema de vida que havia lá na época dos caçadores-coletores, e que, com as mudanças e as transformações do capitalismo e do liberalismo, né, que ele vai se transformando, o neoliberalismo ele rompe com aquela ideia de uma liberdade total para uma intervenção, sim, de uma maneira, né, que adentra todas as instâncias do sujeito, né? E quando você para analisar, definitivamente é isso, que conversa um pouquinho com a questão da educação, né? E a questão da educação, que inclusive é citada nesse capítulo, da importância de condução das massas, né, para esse novo modelo de vida. Então, acho que é um ponto que eu gostaria muito de destacar aí, o papel, né, desse Estado, que sim é forte, né, e dessa conscientização coletiva que vem através de vários instrumentos, e a educação acaba sendo um deles, né? Isso acho que é uma questão para a gente aprofundar mais para frente, mas é um ponto assim que me chama muito a atenção, da forma de toda a estrutura social, que o neoliberalismo vai muito além da questão econômica, a gente já imaginava algo assim, mas o quanto ele está enraizado na nossa sociedade, né? Em todas as relações sociais. Então, é esse o ponto que eu gostaria de destacar. A obra que eu trouxe é essa aqui, ó. Deixa eu, ó. É Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, né? É pela editora Autêntica, tá? E a organização é um grupo de estudos, né? De psicanálise e capitalismo, neoliberalismo. E os organizadores é o Nelson da Silva Júnior, o Christian Dunker, né, que são atuantes aí também no YouTube, e o Vladimir Safatli. E é muito interessante. Tem esse, tem um outro também, eu acho que eu não estou com ele aqui, se você... que é de uma socióloga francesa, não estou com ele aqui agora, mas chama da Eva Illouz, I-L-O-U-Z, que é o amor nos tempos do capitalismo, né? Fazendo aqui uma referência ao Gabriel Garcia Marques, em que ela vai tratar, então, também dessa subjetividade nova que nasce, especialmente no século XX, como isso permeia, inclusive, nossas relações de maneira geral, né? Amor aqui no sentido um pouco mais amplo. Esses dois, inclusive, ela é citada bastante nesse neoliberalismo. Mas eles estão mais ou menos transitando por esse mesmo tema, né? Como isso está impactando nossas relações com o próximo, né? Então, e como isso é uma espécie de rompimento daquele ideal de intersubjetividade, né, que a gente tinha, de alteridade, inclusive, né? Então, pelo menos essas duas que eu acabei trazendo, mas eu não consegui, acho que tá até aqui, tá aqui, ó, peraí, é esse aqui, ó. Amor no Centro do Capitalismo, da Eva Illouz, é uma socióloga francesa, muito bom, também pela Zahar, né? Eu acho que ajudam bastante, eles estão dialogando o tempo todo com essa do Laval e do Dardot. Obrigada. Muito bem. Luiz, pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? William, parabéns pela apresentação. Parece que já teve um encontro, né? Então, eu acho que todo mundo aqui nesse grupo tem uma preocupação, uma certa inquietação com relação ao que a gente vive hoje. A questão do sujeito neoliberal. Aquilo que num texto do Peter Pelbart ele fala
o poder tomou de assalto a vida, né? Então, a gente vive esse momento histórico. E aí, quando o William estava expondo lá, foi aparecendo aqui na minha cabeça várias coisas, e apareceu um texto do O que é o Contemporâneo, não sei, do George Agamben, né? O George Agamben, um filósofo italiano, e nesse texto, O que é o Contemporâneo, ele retoma um texto do Nietzsche, segundo a consideração intempestiva da utilidade e desvantagem da história para a vida. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer aqui enquanto grupo é se posicionar diante do nosso tempo, que é a análise do texto, mas o que nos incomoda, eu acho que está meio que consensual aqui entre nós, ou seja, o que me incomoda muito no que a gente vive hoje é esse tomar de assalto, ou seja, é você não conseguir escapar do poder, aquilo que o Foucault fala, né? Ou seja, já no final dos anos 60, o Michel Foucault, como vocês bem sabem, ele fala que já que não dá para escapar do poder, então ele vai analisar o poder na década de 70 inteira, né? Então ele escreveu O Nascimento da Biopolítica, ele deu várias entrevistas, ele vai analisar o poder, ele passa pelo liberalismo, pelo neoliberalismo. Então, aí o William, ele falou da questão da tragédia. Eu acho que até que ponto, eu formulei aqui uma questão para a gente ir pensando sobre isso aqui. Até que ponto, com o fim da perspectiva trágica grega, que tinha a palavra tragoédia, né? Na perspectiva nietzschiana, né? E o surgimento de um otimismo triunfalista moderno contribuiu para o surgimento do último homem, como sendo o sujeito neoliberal que nós vivemos hoje, que somos nós. Aí envolve o niilismo, né? Eu penso também aquilo que o Foucault fala no final da vida dele, como você ter uma vida, a vida como obra de arte, né? Não só os objetos são obras de arte, mas as nossas vidas podem ser obras de arte. Então, o que me preocupa mais é a resistência a esse sujeito neoliberal, a esse poder que toma de assalto a vida, que o William construiu muito bem nesses dois primeiros itens do livro do... Então, como que a gente pode resistir a isso? Né? Está imerso nisso, né? Ou seja, eu estou só jogando aqui algumas questões para a gente, para sacudir um pouquinho, tá bom? Era isso aí. Então, a questão trágica, o William falou muito bem, se tinha lá no mundo grego, por exemplo, Hermes e Héstia. Hermes é um mensageiro, aquele que sai. A gente sai bastante de casa, né? A gente sai. A Héstia é o fogo do doméstico, o conforto da casa, né? Então, se você não tem esse contraponto no mundo moderno, como é que a gente pode lutar contra essa ideia de adaptação o tempo todo? Porque é isso que foi falado aqui. Você tem que se adaptar o tempo todo, né? No liberalismo, no neoliberalismo, é a ideia de adaptação, é a ideia do tipo
escravo que o Nietzsche fala na genealogia da moral. A gente é um tipo escravo. Ou seja, o tipo escravo não é aquele da escravidão. O tipo escravo é aquele que tem uma atitude escrava diante da vida. Não é uma atitude nobre. Está lá na genealogia da moral do Nietzsche. Né? Está lá. Primeira dissertação. Bom, ruim, bom e mal. Então, nessa perspectiva bom e ruim, o nobre, o seu primeiro ato é dizer sim a si mesmo. É aquele que cria valores. E quem é o ruim? O ruim é o escravo. É aquele que, ou seja, é aquele que se submete. Aí, é lógico que a coisa é muito mais complexa. Ele vai falar que ocorre uma inversão. O que era bom, o que era nobre, o que dizia sim a si mesmo, ele começa a ter vergonha do seu poder. Ele começa a ter vergonha dos seus atos. Isso vem na moral cristã. A gente está impregnado disso, gente. Vocês não acham? É uma coisa muito difícil. Então, é aquilo que o Nietzsche fala, o tipo escravo é vitorioso. É aquele que reage, é aquele que se adapta. Que é o do liberalismo, do neoliberalismo, com as suas variações, mas a lógica é a mesma, com as suas variações. Aquilo está se entranhando mais, vai se entranhando mais, vai tomando de assalto a vida. E a ideia de resistência é cada vez menor, é cada vez mais difícil você resistir. Então você se adapta. Desculpa, eu demorei aí. Era isso, gente. Seu microfone, Will. O Ayrton tá com a mão levantada. O Ayrton acho que está com a mão levantada, aí eu vou esperar ele falar e eu vou comentar um pouco, porque o que você comentou foi excelente, assim, foi ótimo, foi ótimo. Mas eu vou fazer a mesma coisa que você fez, eu vou jogar algumas ideias também, porque para ver se a gente. Mas o Ayrton está com a mão levantada, vamos ouvir ele. Boa noite a todos, conseguem me ouvir bem? Legal, obrigado pelo convite, assim, é um encontro que eu não me imaginava participando. Eu gosto muito dessa discussão política, tenho conhecimento muito mais voltado para o pensamento político do que econômico. Economia sempre para mim foi um problema, porque eu não consigo enxergar ela como tão determinante assim. Acho que essa questão da determinação política dentro da vida, da econômica dentro da vida, para mim é um problema, porque tem uma coisa da provocação que o Luiz colocou agora, que eu gosto muito quando ele traz o Nietzsche, é que eu não consigo lembrar, eu estou aqui lutando, eu estava tentando lembrar um outro filósofo político, não consegui, e ele me trouxe o Nietzsche, me levou em outro lugar, que eu acho que é interessante para a gente botar mais lenha na fogueira. Eu não me lembro, nem nos Considerações Tempestivas, segundo Considerações Tempestivas, quanto na Genealogia da Moral, que o Nietzsche é contra o coletivo, contra essa ideia de sermos seres coletivos. Eu acho que o ponto fundamental aí, eu acho que entra muito nessa nossa discussão, acho que esse filósofo, estou tentando lembrar o nome dele, não vem na mente, é um filósofo político, eu não consigo, eu não estou vendo em nenhum momento uma separação do pensamento neoliberal, do pensamento liberal, do totalitarismo. As coisas são imbricadas, elas são as mesmas. E tanto em um quanto em um outro, eu percebo um elemento comum, que é a ideia do indivíduo.
a primazia de um indivíduo dentro do coletivo, a importância do indivíduo dentro do coletivo. Eu acho que é aí que está o nosso maior problema para discutir o pensamento neoliberal, porque a gente se atomizou. Então, quando eu me atomizo e não penso no coletivo, as minhas ações deixam de ter um eco externo. Elas só têm importância internamente. Então, se eu construo toda uma metodologia, uma forma de pensar, uma psique, que tem com isso como perspectiva, com certeza eu vou estar frustrado. Porque o mundo humano depende de um coletivo. A gente não vive fora de um coletivo. A gente nasce dentro de um coletivo, a gente se estrutura dentro de um coletivo, a gente se constrói dentro de um coletivo. A gente pode ter as nossas particularidades, mas essas particularidades têm como plano de reflexão, de retorno, o coletivo. Se eu destruo esse coletivo, já era. Aí entra na loucura de correr do cachorro que está com sarna no rabo, correr atrás do próprio rabo, porque a gente vai ficar rodando em ciclo. Por quê? A gente está girando dentro de uma situação que o problema não vai ser resolvido por mim, vai ser resolvido por um outro. Eu vou precisar de um médico, vou precisar de alguém que cuide desse meu rabo que eu não alcanço para limpar ou me curar desse meu problema. Eu acho que eu senti muito nisso quando eu li o primeiro capítulo, e eu achava interessante, porque eu li de todos eles, o que eu li um pouco mais foi o Mill. E sempre me achei interessante a preocupação moral do Mill. Então, mesmo para aquele homem do pensamento lá no início do século XIX, que pensa em fazer ações para um maior número de pessoas, ele está pensando no coletivo. Ele ganha uma primazia porque ele se joga para um coletivo. Eu acho que a grande armadilha que a gente está dentro dessa discussão neoliberal é que a gente não consegue colocar o coletivo dentro do jogo. Então a gente entra sempre na discussão, que é lógico, é uma discussão forte e complica a gente, entre o público e o privado. A gente perdeu isso agora, né? Por não termos mais essa preocupação, a preocupação nossa é com a minha individualidade, então eu sou o produtor de mim mesmo, eu sou a minha própria empresa, e dentro desse mercado todo construído dentro dessa perspectiva, quanto mais propaganda eu faço de mim mesmo, melhor é. Então, ou seja, quanto mais eu mostro de mim, eu crio referências. E o que eu acho interessante, acho que já me encerrando, acho que é a provocação, vou segurar até onde eu estou conseguindo raciocinar, que a resultante disso que a gente está vivenciando hoje, pensando na educação, é o inverso. A gente está construindo uma geração de indivíduos que não têm condições de estarem imersos no coletivo. Porque não conseguem fazer leitura de mundo, não conseguem enxergar o outro, não conseguem participar coletivamente dentro da estrutura social. Então, o pensamento, essa psique neoliberal, está levando a gente a essa atomização no maior extremo, né? Eu acabo perdendo a noção de mim mesmo, porque o que eu tenho do meu mundinho é meu mundinho, não é fora. Aí onde eu vou construir a minha coletividade agora, pensando na adolescência, nos jogos de videogame. Então, nos jogos de videogame eu tenho guilda, eu tenho grupo, eu tenho poderes, ou seja, eu participo dessa minha guilda, eu intervenho nessa minha guilda, eu faço parte desse meu coletivo, mas no mundo virtual. No mundo real eu me escondo, eu fujo, eu não participo, eu não intervenho. Então, eu entendo esse desespero que o Luiz está, compactuo com ele, também estou. Também se a gente pensa em educação. Então, como construir uma educação que coloque a gente numa reflexão para além dessas armadilhas psíquicas que a gente tem. Eu acho que é isso. O Luiz está com a mão levantada e o Wallace também. O William não ia falar? Você ia falar, William? Eu ia comentar, mas só porque eu... Tá, então eu comento e aí a gente... Mas é um comentário só, porque o questionamento que você
que você trouxe, você sabe muito bem, não tem como a gente, não é nem para responder, para a gente só ficar mesmo provocado, né? O que é ótimo, é o melhor, normalmente, o melhor tipo de, né, de comentário que tem. E aí você falou, né? Isso é um tema que me é muito caro, né? O que vem depois, quando você tem aí o fim da tragédia grega, e a tragédia ela não pode se repetir mais, né? Ela é eminentemente grega, não tem como ser, a gente pode ter uma tragédia moderna, uma tragicomédia, uma outra forma ali de teatro, de drama, mas a grega não tem como, né? Por causa de uma questão, como você trouxe, da tragodia, né? Então, no bode expiatório, nós vamos ser punidos pelos pecados dos nossos pais, mesmo sendo inocentes, portanto, não tem redenção, né? Não tem saída, seremos punidos por crimes que não são nossos, né? E esse modelo de pensamento ele não se repete mais, é impossível alguém pensar na modernidade algo assim, né? Se você pegar, por exemplo, seja Édipo, que é mais famoso, o antigo, né? O mesmo Héracles, a Orestia, essas tragédias gregas, né? Aí comparar ela com Shakespeare, por exemplo, os personagens shakespearianos, o destino deles é culpa deles mesmos, né? Não é culpa dos antepassados. Então, o mundo moderno ele assume a responsabilidade aí por esses atos, né? Então, não tem uma tragédia realmente, porque não tem um inocente ali, um bode expiatório sendo punido, né? Mas essa comparação entre o antigo e o moderno, ela é muito instigante. Então, aí a gente chega na modernidade. Essa é uma excelente pergunta. Quando você trouxe a questão do último homem, né, pelo menos me remeteu ali ao Fukuyama, né? O fim da história é o último homem, né? Que é quando o autor ele vai falar, ok, chegamos em 89, caiu o muro de Berlim, a União Soviética vai acabar em 91, acabou a história. O liberalismo venceu, né? Não caiu o marxismo, caiu o comunismo, que seriam ali as forças antagônicas, não existe mais nenhuma alternativa ao capitalismo, acabou a história. E esse texto dele, que enfim, virou um clássico já, né? Como é que a gente faz essa transição, então, desse mundo natural para esse sujeito liberal, né, que, como trouxe aí o Ayrton, virou o alfa e o ômega, praticamente. Não existe mais o social, não existe mais a transindividualidade, não existe mais intersubjetividade, tem o eu, sólido e onipotente, né? O que eu acho que a gente pode, como ele disse, jogar mais fogo na fogueira, eu tenho para mim a noção de que o que a gente poderia, então, trazer dessa derrocada do mundo grego e esse trajeto até o mundo moderno, e aí quem vai falar isso é o Hegel, não sou nem eu, está mais ou menos em Roma, como se o mundo romano fosse, na verdade, o vilão da história, né? É ali que você vai ter, pelo menos para o Hegel, é uma curiosidade, né? O primeiro momento em que o direito privado tem mais proeminência que o direito público. Ali é uma derrocada do direito público para ele, e é o direito privado que prevalece, e em seguida, então, esse direito privado ele vai ser consubstanciado mais tarde pelo cristianismo, porque você tem ali, né, um eu que está sendo criado, né, uma subjetividade que está aparecendo, ela não existia nesses moldes. E aí, mas no fim, eu estou fazendo essa volta para dizer que para mim o problema está na ideia de progresso. Eu acho que essa ideia de progresso é o que traz esse mal desde lá de trás, né? Isso daí é algo que já passou da hora de ser revisto, né? A gente vê ali alguns efeitos mais ou menos de resistência a essa ideia de progresso, né? Fora que ela é eurocêntrica, né? Mas eu nem vou entrar tanto nesse assunto. E mesmo um autor como Marx acaba caindo um pouco nessa armadilha, né? A ideia de que para você conseguir, então, passar por uma revolução, você tem que passar por alguma etapa, primeiro industrialização, etc. E depois que passa por essas etapas, a gente consegue, então, chegar numa sociedade mais equalizada. Então, como se houvesse um destino comum a todas as sociedades a se industrializarem. Então, essa ideia de progresso, para mim, ela é o grande mal, assim, é algo que já passou da época de ser revisto. Mas só para eu ainda acho que, pelo menos na literatura, a gente encontra um pouco de resistência a essa ideia de progresso. Talvez não uma resistência, mas pelo menos uma identificação desse mal, né?
Porque a gente tem alguns autores mais antigos, por exemplo, a gente teve o arcadismo, né, que era a fuga da cidade, que ninguém mais aguentava aquilo, para ir para o campo. Você tem o Baudelaire, né, que é crítico gigantesco, e no século XX o Brecht também escreve poesia e drama sobre, né, o que está acontecendo, que cidade é essa que vocês estão criando, o que aconteceu aqui, não tem mais indivíduo, né, só tem essas massas, cadê a figura do sujeito, né? Mas, enfim, só para abrir para os colegas falarem, o que eu traria a literatura, às vezes, ela é mais rápida do que a filosofia, acho que ela sente um pouco mais, né? A filosofia, muitas vezes, para ela identificar e racionalizar, leva mais tempo mesmo, a literatura me parece mais rápida. Então, desse momento do fim ali do mundo grego, que estava voltado para o natural mesmo, é um mundo que se pensava como uma extensão do natural, e chegar até o Fukuyama, que é assim, o outro extremo, né? Me parece que se a gente pudesse tentar ver algum elo nisso, seria essa ideia de progresso que atravessou realmente os séculos, né? E não sei como seria essa resistência. A gente, sei lá, lê poesia e faz alguma organização possível. Não sei, mas o que vocês entendem disso, né? Para eu ouvir um pouco. Então, você me fez lembrar, William, o Oswald de Andrade, o pensamento antropofágico, né? Já que você está falando que o problema é o progresso, o eurocentrismo, né? Mas quando eu falo do último homem, está lá no Zaratustra, do Nietzsche, ele fala que o último homem é aquele que não tem mais um caos dentro de si. É aquele que descobriu a felicidade. É aquele que não consegue nem comandar e nem obedecer. É aquele que é indiferente. O Simmel, Jorge Simmel, ele vai pegar um pouco essa ideia também, né? O sociólogo, o filósofo Simmel, ele vai estudar o homem de Berlim, da cidade grande, no início do século XX, ele vai falar da atitude blasé. A atitude blasé, o que é? É aquele que dá de ombros e fala, isso não tem nada a ver comigo. O Weber, no final da Ética Protestante, ele vai retomar, acredito eu, na esteira do Nietzsche, lá no finalzinho da Ética Protestante, Ascese e Capitalismo, ele vai falar que o último homem é o... Ele vai falar assim, o último homem é o especialista sem espírito e o gozador sem coração. Isso não seria... Será que, não sei, forçando um pouco a barra, não seria o sujeito neoliberal? Né? Especialista sem espírito. Porque o Weber, no final da Ética Protestante, ele vai falar que o capitalismo moderno, porque ele vai falar que sempre existiu o capitalismo, diferente do Marx, que o capitalismo moderno é aquele que ele foi se constituindo, não de uma forma determinista, mas por uma ação racional orientada por um valor religioso. Então, aquele que queria ser salvo, ou seja, ele não sabia direito o que ele tinha que fazer para ser salvo, só Calvino, na ética calvinista, né? Calvino tinha certeza da salvação, mas os seguidores de Calvino perderam essa certeza. Então, para sair dessa angústia, partir do pressuposto de que aquele que trabalha, aquele que tem vocação profissional, aquele que nega o ócio, a palavra negócio, negar o ócio, né? E aquele que acumula riquezas. Esse pode ser que consiga ser salvo. Então ele vai falar que no século XVII, ele vai recortar historicamente, precisamente o Weber, que é no século XVII ocorre, ou seja, o mundo moderno capitalista, esse espírito capitalista do Benjamin Franklin, né? Tempo é dinheiro,
Se você mata uma porca prenha, você não está matando só a porca, você está matando aquilo que ela poderia gerar. Toda uma mentalidade que vai surgindo, né? Isso é no século XVII. Depois você tem no século XVIII, a economia tem vida própria, a religião tem vida própria, ou seja, uma independência, ou seja, o Benjamin Franklin conversa com o jovem norte-americano como que ele tem que se comportar para ter sucesso profissional. Mas ainda tem sentido, ele vai falar, o Weber. Porque o Weber procura o sentido da ação. Sociologia compreensiva. Qual é o sentido que o ator dá à sua ação? Mas ele vai falar que depois, no início do século XX, quando ele lança a primeira edição da Ética Protestante, quando ele visitou os Estados Unidos, ele vai perceber que surge uma jaula de aço, uma jaula de ferro. O homem entra numa jaula de ferro. Que é esse último homem. Né? Que depois, acho que os frankfurtianos vão falar de uma razão instrumental, né? Uma racionalidade instrumental, que você comentou também, né, William? Você falou aí. Então, como é que sair disso, né? Eu acho que o Gilles Deleuze é um filósofo maravilhoso, que ele tenta pensar sobre isso, né? Na esteira do Nietzsche, na esteira do Maurice Blanchot, né? Esses franceses, ou seja, como sair dessa sociedade de controle? É um controle muito apertado, muito justo, né? Então, era isso. O Wallace, ele tá ali com... É muito violenta, né, em termos sociais, assim, tal, quando ele individualiza absolutamente o sujeito dentro de si mesmo, etc. Mas aí eu quero dizer que hoje eu vejo a educação, e o Luiz Augusto ele provoca, né, com essa propositura da saída, né? Como que a gente vai, nessa questão positiva mesmo, como que a gente vai sair disso? Porque a gente é muito antitético, né? Não sei por que a gente sempre vai pela negatividade, pelo que não é, o que é ruim, o que não. Mas aí eu penso, né, também nesse aspecto,
Quando a gente olha a educação como tragédia grega, a gente vê nós também, enquanto os bodes expiatórios, né, enquanto aquele canto do bode, né, que é essa coisa que vai, né, punindo aquele que não precisa, que não deve ser punido, aquele que não fez nada, etc. Né? E eu acho que a gente foi também. E hoje a gente vê as nossas crianças também sendo, né, as crianças sendo educadas justamente para isso, para olhar para o outro com desprezo, né, para olhar para o outro como aquele que é o concorrente. Né, quando a gente tem essa mudança da governamentalidade que o Foucault traz na introdução, que é muito interessante quando a gente pensa dessa maneira, né, dessa concorrência absoluta que a gente vê, né, por exemplo, na escola austríaca, né, que a gente vê depois do colóquio do Walter Lippmann crescendo, né, enquanto ideologia que vai se cristalizando e vai produzindo esse homem neoliberal, né, em detrimento, que também não é lá grandes coisas, né, que é esse liberalismo social do Keynes, que tem mais uma pegada de crescimento coletivo, mas ainda assim é uma porcaria, né, na minha opinião, também não traz nada de bom, assim, não tem muito. E aí as teorias, né, para eu finalizar a minha fala, né, que eu iniciei, né, na questão do coletivo e educação, e as teorias da educação que a gente tem hoje são predominantemente liberais. Você pode pegar uma Krupskaya, né, você pode pegar Davidovich, mas você não tem difusão dele aqui. O Ocidente, o Western, né, ele se fechou. A gente não tem esses caras mais. Eu acho que uma das respostas que talvez eu esteja tentando encontrar, que o Luiz Augusto provoca, né, para a gente achar a resposta, eu acho super legal, é justamente nesses autores trazer de volta, né, essa questão da educação coletiva, de educar para a coletividade, quebrar esse processo que já vem, né, há séculos, desde as revoluções burguesas se cristalizando na nossa mente. Hoje a gente entende como o pensamento neoliberalismo, o capitalismo cognitivo, etc. Tentar desmistificar isso, trazendo de volta o apelo ao coletivo. O apelo a esse organismo social, que agora está tentando ser desmontado em nome, de repente, de um novo tipo de autoritarismo. Né, muito mais difícil de ser combatido, porque em algum momento esse último homem vai aparecer. Em algum momento esse último homem vai chegar e ele não vai pensar mais no que vinha antes, ele vai ser o que é agora. E aí quando ele se transformar de fato nesse homem neoliberal, quando o último homem se transformar nesse homem neoliberal, não existe mais organismo social. Né, mas é isso. Então eu acho que, infelizmente, hoje, observando a educação e a história da educação, e eu estou falando só em termos de Brasil, né? Pode falar em termos de Ocidente, por exemplo, né? Mas em termos de Brasil é uma tragédia, né, anunciada, infelizmente. E a gente tem que encontrar meios para tentar fazer com que essa tragédia não se efetive numa distopia absoluta e perpétua. Né? Eu queria só falar uma coisinha. O que o Ailton falou é bem interessante sobre a relação Nietzsche e o coletivo, né? Não é isso, Ailton? Isso dá uma discussão imensa. Porque é como se o Nietzsche ele negasse o coletivo, é isso? Fala. Que seja o contrário. Em nenhum momento, toda a construção do Nietzsche é na busca de estar dentro de algum coletivo. Mesmo quando fala desse Ulmensch, né? Esse Além do Homem. Além do Homem. Esse Além do Homem, ele vem nessa perspectiva de trazer outros para a mesma perspectiva. Interessante. Ou seja, espírito livre. É do coletivo. Se mantém no coletivo. Exatamente, ele é do espírito livre. Não ser cerceado, não ser polido. Né? Acho que o interessante do pensamento do Nietzsche é que ele vai dar margem para a gente analisar já a construção do controle. Construção do controle. Se você pensar na sociedade alemã, pré-alemã, né, Prússia, totalmente religiosa, totalmente voltada ao pensamento protestante. O pastor é aquele que vai controlar o seu rebanho, tanto fisicamente, quanto moralmente, quanto psiquicamente. Então, esse questionamento que o Nietzsche coloca, essa denúncia ao lobo em pele de cordeiro,
essa limitação, a submissão, todo esse questionamento que o Nietzsche traz é na perspectiva de trazer a possibilidade de um ser livre, um ser capaz de pensar por si mesmo, de escolher por si mesmo, mas nunca fora, não destruindo o coletivo. E o que a gente tem muito hoje é isso. Eu penso em mim, mas em detrimento do outro. Eu penso em mim em superar o outro. Eu nunca penso em mim dentro de um colóide de grupo. Acho que nesse ponto, acho que a grande ligação que tem aí é quando o William fala da avenida social do Spencer. Se eu estou numa sociedade construída a partir dessa perspectiva darwinista e tem uma hierarquia, então alguém está no comando. Então, se formos transpor nessa pegada neoliberal, pensar nesse recorte que o Nietzsche traz, o nobre não é o neoliberal. E o nobre também não é, teoricamente, né? Ele não é o mais alto da estrutura do sistema. Então, o nobre não existe. O nobre se foi. Esse é o ponto. O nobre está por vir. O nobre não é o nobre no sentido da hierarquia, né, da estrutura que tinha no período medieval. O nobre é aquele que se assume, que era uma coisa impensável no período medieval. O nobre, no período medieval, era o único que podia se assumir perante uma sociedade inteira que não se assumia. Sociedade estamental. Então, trazer essa ideia da nobreza, escrito por Nietzsche, é trazer essa possibilidade das pessoas se assumirem. Assuma a sua realidade, assuma a sua perspectiva. Assuma aquilo que você tem de mais puro dentro de você. Mesmo que em algum momento isso seja visto com maus olhos. Por quê? Porque o equilíbrio desses maus olhos vai tornar possível esse jogo da sociedade. Não é negando os maus olhos. Ou não é sendo punido por eles. Acho que essa ideia da punição que tem no pensamento cristão é que é a maior problemática do pensamento nítido. Eu sou punido por aquilo que eu sou? Se eu não estou destruindo o coletivo? Ou só porque eu não estou cumprindo uma regra dentro da estrutura moral que não tem sentido para mim? E é interessante quando você traz os gregos. Acho que o grande ponto que a gente pensa os gregos, acho que o Nietzsche era muito sábio nisso, é que todas as tragédias gregas eram conhecidas por todos os gregos. Então não tinha ninguém analfabeto da estrutura social grega. A questão do coletivo aí, é isso mesmo. Tinha. Tanto que todas as tragédias eram repetidas todos os anos das Saturninas. Dá para a gente lembrarem disso. Era uma forma educativa. Nós somos isso. Nossa perspectiva é essa. Todos sabiam. Tanto que a perspectiva, tanto que a gente vai ser interessante quando a gente fala dessa ideia da catarse, porque a catarse não é só a purgação. E na catarse, os gregos, eles riam. Eles dão um exemplo do Édipo Rei, que é maravilhoso. Quando eles assistiam a tragédia do Édipo Rei, eles estavam rindo. Eles sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam qual era o fim daquilo. Eles riam, e era um misto de riso de entendimento e o riso nervoso. Será que eu não corro o mesmo risco que ele? E se eu correr, minha punição será essa. Então, como é que eu recuo disso? Eu tenho que ser íntegro, eu tenho que voltar para o meu comportamento dentro do coletivo, não o individual. Acho que é nesse ponto que acho que a ideia do sujeito neoliberal está sendo imposto. Porque ele é um sujeito submisso. Ele se submete à estrutura. Se adaptar é se submeter. É assim. Tá, mas você não pode pensar em outras possibilidades, outras alternativas? Não, eu não tenho condições disso. É assim, ponto, acabou. Todo mundo está fazendo assim, vamos fazer assim também. Eu tive uma situação hoje, foi muito engraçado, só para fechar. Eu tenho assinatura dessas TVs de streaming. E uma das escolhas que eu fiz de ter assinatura de TV streaming é porque não tem propaganda. E eu estava assistindo um desenho com o meu enteado e começou a aparecer propaganda. Isso me irritou profundamente. Por quê? Porque eu pago para não ter propaganda. Aí tem uma proposta que eu tenho que pagar mais R$10. Eu falei, ok, então vamos negociar. Todo mundo aqui usa streaming e eu estou pagando o canal. Então alguém vai pagar os R$10. Não é para o bem comum de todos? Todo mundo gosta, não me incomoda. Mas não me incomoda, eu estou pagando. Então, percebe que o jogo do coletivo, ele não tem.
Cada um pensa no seu interesse. Não, mas eu não tenho condição de pagar. Tá, eu pago R$27,90 para todo mundo assistir esse canal e você não tem condição de pagar R$10 para não ter propaganda? Você está pagando R$27,90 para não ter propaganda? Percebe? O jogo não existe a negociação, ela não existe mais. Porque o outro está pensando nele. Eu estou pensando no meu benefício. Você que paga, o problema é. Aí quando eu falei, então eu vou cortar, porque eu não preciso. Ah, não, mas não é assim, né? Não é assim por quê? Se a proposta é para o bem coletivo, e no bem coletivo só eu estou tendo o ônus e você só o bônus, é algo errado. Então não está, como dizem os judeus, não tem ganha-ganha. Eu estou perdendo dentro desse jogo da negociação. E a negociação só é boa quando tem ganha-ganha, todos ganham. Will, quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer só um comentário aqui. Em primeiro lugar, agradecer muito. Não, você não falou nada ainda. E eu queria comentar o que ficou passando pela minha cabeça durante esses momentos esse tempo que a gente passou aqui, vem muito forte, assim, na minha cabeça, a metáfora do Bauman, né, do legisladores e do jardineiro, o grande jardineiro, né, até a fala da Ana Paula suscitou muito isso, que ela falava da história, né, e tal, e de fato a gente consegue perceber muito isso, né, esses caras que acabaram pensando aí, desenvolvendo todo esse projeto, né, e o Estado sendo colocado em função de aparar as arestas e tal, retirar a erva daninha, como o Bauman fala. Eu acho que fica muito visível isso dentro dessa lógica toda, né? E outro ponto, eu acho que a questão da resistência. Uma das coisas que me chamou muita atenção na introdução desse livro foi justamente esse chamado, né, do Dardot e do Laval a estudar sobre esse tema, sobre o neoliberalismo, porque eu acho que entra muito naquela questão, assim, de tanto a gente falar, vai perdendo, sabe, a gente escuta neoliberalismo daqui, dali, etc., vai perdendo sentido, e a gente entra naquelas palavras que a gente acha que sabe o significado, acha que sabe, mas, na verdade, cara, falta um universo inteiro para você conhecer. Então, para mim, esse grupo, ele, na minha cabeça, ele já era, de certa maneira, isso, uma forma de resistência, porque eu acho que aprender e estudar sobre isso é fundamental nos tempos que nós vivemos. Se o sujeito neoliberal é ou não o último, né, homem aí, eu também não sei, mas isso me lembrou também do Zizek, né, falando que nós estamos vivendo num eterno apocalipse agora, né, então parece que culmina aí essas ideias, mas assim, então pensar em primeiro lugar, analisar, se entender dentro desse sistema, né, dentro desse modelo. Eu estou me sentindo assim, aquela história do peixinho dentro do mar, né? Ele sabe que ele está dentro do mar, ou ele sabe que ele está dentro do aquário, né? Então, parece que é isso. Tentar a gente, assim, vocês citaram muito a Bíblia hoje aí, né, seus comunistas. Aí, ó, parece que eu estou tirando o cisco do meu olho em primeiro momento, e para que isso reverbere na minha sala de aula. Eu penso que isso é uma forma de resistência, sabe? Olha só, todo mundo professor aqui buscando entender o sistema que a gente vive, e isso vai reverberar, sem sombra de dúvidas, em uma sala de aula, né? Eu acho que é uma maneira também. E, claro, já de antemão, o Wallace já disse que precisa sair e tal, mas obrigado, Will, obrigado, Wallace, obrigado a todo mundo aí que está participando, e eu estou adorando ver tudo isso. Alguém pediu a palavra aqui.
Só para ser breve, né, eu acho que depois de todos os autores trazidos na filosofia, me fez remeter, na verdade, ao designer, né? A gente traz do designer aí, agora, para inovação você tem que prever os sonhos, né? E já entra dentro dessa esteira de toda essa questão neoliberal. Mas uma outra questão da inovação é que você traz aquilo que já foram pensamentos, a soma de pensamentos para trazer. Quando eu percebo dos autores, né, das respostas, né, o meu foco em respostas, você traz da escola grega um novo olhar e uma nova leitura, né, na junção de perspectivas filosóficas. Eu acho que e aí dentro, quando você tem a resposta da construção coletiva, e pensando naquilo que a gente trabalhou com Multiplica, né, muito da filosofia africana, da filosofia dos povos nativos, entre outras, que traz esse desenho que é inovador, né, ao mesmo tempo que sempre existiu, sempre esteve aí, né, mas essa questão do design que você tem ali o Tim Brown, que vai trabalhar, depois a escola que vai trazer outras construções que vão inovando, né? E mostrando outros modelos que vão contribuindo para esse setor neoliberalista, mas eu acredito que ele mesmo pode também nos dar respostas para, não sei se posso dizer, mas uma autossabotagem, né? Ou para que a gente... qual autor que é Como Atrasar o Final do Mundo, né? Então é mais ou menos isso, para que não chegue ao último, né? O Krenak, né? Você fala? Isso, obrigado. Massa. Acho que é isso, né, gente? Wallace, quer finalizar para a gente? O Will, tem mais alguma coisa, uma consideração final aí, antes da gente encerrar? Não, tem, lógico. Por mim, a gente abriu uma cerveja aqui e ficava até 4 horas da manhã, né? Não, isso não tem jeito. Mas, assim, dado que a gente passou quase 2 horas aqui e eu não vi o tempo passar, então não, eu só queria agradecer aí todo mundo, a gente manter esse espírito gostoso, né? Como eu disse, o interesse é estar alinhado, a gente quer a mesma coisa, né? E que a gente consiga manter isso nos próximos capítulos, né? Agradecer aí não só trazerem as perguntas, ficarem aqui esse tempo todo, né? Mas vir para o debate, que é a cereja do bolo, né? A gente poder sentar aqui, conversar. Então agradecer aí todo mundo, né? Pela participação e que a gente só vá aumentando o grupo e trazendo mais gente interessante. É o interesse enorme que a gente está fazendo. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado, agradeço muito a todos. Foi uma discussão. Adorei. Ótimo, legal. Valeu e até a próxima. Grande abraço. Um abração. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, valeu. Tchau.